Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do MIPT, Método Integrativo de Impacto para a Transformação. Eu sou Ana Maria Faia, a criadora do método. E hoje falaremos como projetar e ajudar a atingir as metas de teu paciente depois do processo terapêutico. Tem pessoas que muitas vezes vêm à consulta porque não sabem o que fazer na vida, porque não descobriram ainda sua missão, sua vocação, ou porque tudo o que testaram até hoje não deu certo e querem projetar sua vida de uma forma mais focalizada. Então, quando a pessoa vem a mim nessas condições, eu ajudo a ela a colocar-se primeiro em disposição para atingir os objetivos. Como assim? Antes de você formular um objetivo para que aquilo seja atingível, você tem que trabalhar várias coisas no paciente. A primeira coisa é quais são as crenças limitantes que a pessoa possui com respeito a aquilo que quer atingir. Por que falo de crenças limitantes? Porque muitas vezes a pessoa diz: eu quero mais, na minha família ninguém atingiu isso. Na minha família sempre tudo deu errado. Então são crenças limitantes que você tem que ir destruindo ou colocando na consciência da pessoa e como aquela crença está atrapalhando a vida. Esse é um processo que você faz em terapia, independentemente do que eu vou mostrar aqui. Então, quais são as crenças limitantes? Quais são os ganhos secundários que a pessoa tem de estar na posição que ela se encontra? Porque se a pessoa não tivesse ganho secundário nessa situação, ela correria atrás de uma meta. Só que a pessoa está em uma zona confortável, uma zona de conforto. Aí, essa zona de conforto traz uns benefícios secundários. Em psicologia chamamos benefícios secundários. Então, quais são os ganhos que essa pessoa tem quando ela está estagnada em uma realidade? Porque o normal da vida é um movimento. Você estar criando, você estar atingindo meta, você estar se desafiando. Isso é o normal, entre aspas, né? Normal não existe normal, mas vamos lá. Com respeito a estas coisas, uma pessoa que passa da adolescência à juventude, o mais normal é que procure uma profissão, o mais normal é que procure um trabalho, o mais normal é o padrão de vida que acontece com todas as pessoas. Não estou falando de anormal ou normal em função de uma anomalia mental, sino normal o que todas as pessoas fazem depois de cada situação dessas. Então, você tem que olhar para ela, qual é a zona do conforto, que coisas está ela reforçando, quais são as situações que deixam a pessoa estagnada, quais são suas crenças, se realmente possui habilidades e faculdades para atingir o que ela quer, o objetivo que ela quer. Que se realmente está disposta a sair da zona do conforto, porque tem pessoas que só o desejam, mas na hora da prática, na hora da execução, elas não querem fazer nada. Aí é muito difícil para você ajudar e acompanhar essa pessoa até o final. Só que para isso existe a terapia, e eu nunca faço o processo de objetivos no início, sempre faço quase ao final. Sim, vésperas de finalizar a última sessão. Eu faço um mapeio das coisas que a pessoa pediu e, segundo isso, faço o trabalho que eu vou ensinar agora. Então, é a última sessão de projeção de metas, de objetivos. Se você tem interesse, fica aqui comigo que eu vou mostrar a você como você pode fazer com seus pacientes isto. Existe uma técnica muito importante e muito esclarecedora para ajudar as pessoas a atingir seus objetivos. Quando a pessoa deseja se projetar para o futuro, ela tem que ter uma meta, porque uma vez que ela resolve e você
tem em consideração todas as coisas mencionadas anteriormente, a pessoa está já em posicionamento para atingir um objetivo na sua vida. Só que esse objetivo, essa meta, esse estado naquele que ela quer se encontrar, se chama metas. Você parte do estado atual, que é o estado onde ela se encontra, teu paciente se encontra, ao estado desejado, que é a meta que ela quer atingir. Só que acontece uma coisa, o mais importante é você ter claridade do objetivo. Porque muitas vezes as pessoas não têm essa meta, têm só desejos. Só que os desejos por si não garantem que você atinja estas metas. Isto que eu vou ensinar a você vai ajudar a que você ajude a seu paciente a atingir as metas que ele quer e deseja. Então, vamos por partes. A primeira coisa, que é uma palavra muito comum pelo que ela representa, que se chama Smart Goal. O Smart Goal é uma palavra em inglês que significa metas inteligentes, mas em português eu vou colocar como se falaria aqui. Normalmente não se muda, porque tem muitas palavras que são, por assim, adoptadas pela língua, né? Em cada língua tem esse fator, palavras em francês que você utiliza no português, palavras em inglês que você utiliza em português e assim vai. Então, é uma palavra que não muda o significado. O importante é saber o que contém. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ajudar a esclarecer um objetivo. Colocar esse desejo de teu paciente em situações concretas, em uma formulação de objetivo que seja atingível, medível, realizável e que de fato esteja no tempo e no espaço. Então, vamos lá. Vou colocar a primeira palavra do acrônimo SMART. Essa primeira palavra, S de specific, quer dizer que o objetivo que você ajude a teu paciente a esclarecer tem que ser um objetivo específico. Um objetivo específico é que ele tem que formular aquele objetivo em termos muito concretos. Não é a mesma coisa falar, eu quero ganhar dinheiro. Todo mundo quer, não é um objetivo específico. Eu quero ganhar dinheiro fazendo terapias individuais, atendendo um consultório. Essa é um objetivo mais específico. Pelo menos você sabe o que você vai fazer para atingir quê? Sim? Então, para atender em consultório, atendimentos individuais é muito específico. Desde a psicologia, perfeito. Desde a terapia, perfeito. Então, o objetivo, primeira característica é que tem que ser específico. Se não é específico, você não leva seu paciente a canto nenhum. É como aqueles dias que você às vezes não quer ter endereço, não quer ter, não sei se já aconteceu com você, sair sem rumo. Vamos curtir o que vier e do jeito que vier. Beleza. Isso não tem dano, não tem prejuízo, não tem nada. É um dia de lazer que você se permitiu viver com sua família. Isso não tem problema. Você pode pegar para norte, para sul, para, enfim, este, oeste, tanto faz. Mas quando você quer atingir uma meta do estado atual ao estado desejado, então você tem que especificar o que você quer. Então, a meta tem que ser específica. O segundo elemento desse, eu não sei se marquei bem esta S, mas é a S. A M está em inglês,
eu não sei pronunciar, mas em português é mensurável. O que significa um objetivo mensurável? Quer dizer medível. Então, o objetivo tem que ter esta característica. Não só falta ser específico, senão ele tem que ser medível. Pronto, eu quero atender pacientes em consulta individual, em consultório. Como posso medir isso? Eu quero ter tantos pacientes, um número específico. Eu quero atender 10 pacientes diários, eu quero atender 3 pacientes diários. Tem que ser medível, porque tudo que não é medível não é evaluável. Então, você não sabe se atingiu o objetivo ou não. Então, é importante que isso seja medível. Medível e quantificável. Que você possa avaliar, pronto, teve 5 pacientes diários, teve 3 pacientes diários, não, sim. Aí você vai a ir ajustando a realidade do que você precisa atingir com a realidade. O outro termo que são palavras em inglês, estou copiando porque eu não sei inglês, mas quero ser fiel a este método. Isto significa que é atingível. Então, atingível porque o objetivo que você projeta, esse estado desejável que você quer atingir, tem que ser realmente atingível. Então, eu não posso falar, eu quero atender em consultório, viver do consultório, atendendo consultas. Sim, você quer isso, é específico. Mas como você vai medir? Bom, eu quero atender 20 consultas diárias. Isso não é atingível. Por quê? Porque o dia não tem, para você, um dia de trabalho não tem 20 horas. E o mínimo que você precisa para fazer um atendimento de 45 minutos a 1 hora e 15, como muito. Então, se você coloca uma meta que não é atingível, por si só, ela vai cair. Você não vai atingir isso e você vai se sentir frustrado. O importante de ser atingível é isso, que você pode alcançar, é realizável, é uma coisa que é possível, sim? Eu atender 5 pacientes diários é acessível. Você pode atender 3 pacientes diários, é acessível. Até 8 pacientes, se você quer trabalhar 8 horas por dia, beleza. Isso é atingível. Mas se você coloca 15, é impossível. Ou você não está fazendo um trabalho com integridade. Então você precisa de um tempo. E o tempo está distribuído nas horas do dia. E as horas do dia tem um limite, tem hora de descanso, tem intermédio. E você tem que ter esses breaks para você poder administrar melhor suas consultas. Então você não pode colocar uma meta que seja superior àquilo que é atingível. Então, essa é a terceira dica. A quarta está em inglês, volto e repito, né? Acho que tinha errado. Então, essa R de realista é de realista. Então, é um objetivo que tem que ser realista. Quer dizer o quê? Que tem que ser concreto, que tem que ser no dia a dia. Tem que ser, além de atingível, tem que ser que você possa conferir. Realista é aquilo que teus olhos podem observar, aquilo que você pode visualizar, aquilo que você pode concretizar na realidade. Então, realista, isso é realista? Isso é atingível? Isso é medível? Isso é objetivo? Perfeito. Específico? Perfeito. Então, você pode ir para frente com aquele objetivo. Por quê? Porque tem pessoas que dizem, não, eu quero
vamos supor, eu quero fazer, não sei, que as pessoas vivam de seus sonhos. Sim, mas o que significa isso? Isso não é realista. Viver dos sonhos não fala nada para ninguém. Pode falar, sim, viver dos sonhos, mas o que significa isso para cada pessoa? Cada ser humano tem umas metas específicas, cada ser humano tem interesse específico, cada ser humano tem necessidades específicas. Então isso não é realista, não é uma coisa que você tem na mão e diz, pronto, isto aconteceu. Ela começa, ou você começa a trabalhar em consultório, fazendo atendimentos, 3 atendimentos por dia ou 5 atendimentos por dia. Isso é viável dentro da realidade que você trabalha, e é realista. Por quê? Porque eu posso conferir, eu posso ver que realmente você está atendendo 3 pessoas por dia ou 5 pessoas por dia. É realista, é uma coisa que está aí e que todo mundo pode verificar. Realista é uma situação, um objetivo que todo mundo pode olhar. E ela atendeu, ela tem agenda, essa pessoa está realmente atingindo o seu objetivo, porque é realista, você pode verificar, é verificável, tá certo? E a última, é até de tempo limitado. Então, o objetivo que você projete, o objetivo que você escolha, o objetivo que você ajude até o paciente a atingir, tem que ser um objetivo que esteja colocado no tempo e no espaço. Se você não coloca no tempo, é como se aquilo fique na nuvem, fica no sonho, fica na ideia. Então, além de ser um objetivo específico, além de ser ele medível, além de ser ele atingível, além de ser realista, e além tem que ser no tempo e no espaço, tem que estar colocado no tempo e no espaço. Então, vamos supor, eu quero viver do consultório fazendo, eu como psicólogo terapeuta, né? Eu quero viver do consultório atendendo 5 sessões por dia, está o tempo, não? O limite do tempo. Não estou falando 5 sessões, não. 5 sessões pode ser em uma semana, em 15 dias, em um mês, em 2 meses, não. É 5 sessões por dia, de 8 horas da manhã a 1 hora da tarde, ou de 3 horas da tarde a 5 horas, 8 horas da noite. É uma coisa que está ubicada no tempo e que é atingível, que é medível, que é realista. Você pode conferir que realmente essa pessoa está atendendo 5 pessoas por dia, de tal horário a tal horário. Isso ajuda muito a esclarecer o objetivo. Olha, que aqui só estamos falando no primeiro momento, porque você já tem um momento anterior que foi a terapia para destravar a pessoa, para colocá-la limpa, de acordo à perspectiva de futuro, de seu estado atual a um estado desejável. E uma vez que você faz isso, para que a pessoa fale aquilo que deseja, almeja, aquele estado desejável, você tem que ter em consideração esses elementos que já mencionei. Mas hoje, para formular o objetivo, é muito importante. Gente, o mais importante e o mais difícil para muitas pessoas é formular o objetivo. Porque todas as pessoas querem coisas, sim, mas como? Onde? Em que tempo? Então, tipo, se são 5 sessões por dia, de que hora a que hora? Isso na semana vai resultar quanto? Quantos dias você vai trabalhar na semana? O que vai precisar? Quantos dias cada 15 dias? Quantos dias num mês você vai atender pacientes? Então, isso é
vital, importante, porque uma vez que você projeta o estado desejável, você vai trabalhar para encaminhar até o paciente aquela meta, aquele fim que ele quer atingir, entendeu? Então, nessa fase é muito importante que o objetivo seja esclarecido, seja colocado com todos estes filtros, por assim dizer, de realidade, estes filtros que vão fazer que você atinja o objetivo. Quanto mais fiel você é a estes elementos, a probabilidade de atingi-los será maior, porque o objetivo está claro. O objetivo é claro. E a pessoa sabe para onde vai. Não é a mesma coisa você... Não, vou entrar a fazer vestibular. Sim, mas você quer estudar o quê? Ainda não sei. Então a pessoa está perdida. Como a pessoa pode saber se vai ingressar ou não, vai passar a vestibular, se ela não sabe mesmo em que profissão quer? Então não adianta. Tem que ser uma coisa muito específica, muito medível, muito atingível, muito realista. E aquele objetivo tem que estar localizado no tempo e no espaço. Muito claro. Uma vez que você tem isso, vamos passar ao segundo passo. Fica aqui comigo. Depois que você tem o objetivo esclarecido, você vai trabalhar com teu paciente o seguinte. É a segunda fase do objetivo mensurável, tá certo? Então, a primeira coisa que eu trabalho é, você sabe que colocou o paciente no estado atual, estado atual ao estado desejado, que é o objetivo, aqui está a meta, aquilo que a pessoa quer atingir. Só que, para atingir a meta, existe todo um procedimento, não é uma coisa assim, que você diz, pronto, já tenho o objetivo, já vou para lá. Não, você tem que fazer o percurso que vai levar a você do estado atual ao estado final, o estado desejável, que é a meta, que é o objetivo que você já formulou, projetou. Então, seguindo o exemplo, se você quer viver do consultório de atendimentos individuais dentro da tua profissão como psicólogo, terapeuta, é importante que você ajude a teu paciente. E nesse sentido, teu paciente imagina que seja um psicólogo que quer viver do consultório. Beleza, então, você tem que ajudar o paciente primeiro a visualizar a meta. Pronto. Colocar em estado de atingir aquela meta. Então, você faz um exercício de visualização para ajudar a ele a que se visualize, porque é assim, quanto mais você visualiza aquilo que você quer atingir, aquilo entra no teu inconsciente e isso vai ajudar que você se movimente para lá, entendeu? Não só o desejo, sino que já está muito concretizado. Então, uma vez que a pessoa desenhou o objetivo, você vai a colocar a pessoa visualizando-se, ela atendendo pacientes, o que ela mostrou, 5 pacientes diários. Então, ela se vai visualizar no consultório, você vai fazer esse exercício para ela. Pronto, então, coloca aqui o que você quer atingir. Imagina que você já atingiu a meta. Você está no consultório atendendo 5 pacientes diários e com esses pacientes você está se sentindo como? Você já atingiu a meta. São 5 na segunda, 5 na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Beleza. Então, como você experimenta? Que sentimento você tem? Porque você tem que fixar a informação com emoções, senão aquilo não vai para frente. Tem pessoas que trabalham a nível racional, beleza. Mas se você não conecta a razão, os objetivos com a emoção, isso não casa. E isso é uma dica para você. Sim? Então, você tem que associar aquela meta, colocar a pessoa visualizando, atingindo isso, é a coisa que está fazendo a essa pessoa feliz. Por quê?
Porque uma vez que você conecta a pessoa com um objetivo, ela vai ter vontade de chegar até lá. E vai chegar um momento em que teu inconsciente está preparado para chegar até lá, para atingir aquela meta que você deseja. Então, desejando não só o desejo, sino que o desejo vai mobilizar as ações para você chegar lá. E essa conexão com a emoção é fundamental. Uma vez que você fez isso, você já colocou aqui a pessoa conectou com a emoção dos resultados que ela teve, supostamente, a fazer tudo. Pronto, então você vai ir para trás. Como assim? Eita, Ana Maria, você vai como um cancarejo. Mas é assim mesmo. Pelo menos como eu faço e ajuda as pessoas. Você vai regredindo. Pronto. Então, para você chegar a esta meta, para você chegar a este estado desejado, para você ter 5 pacientes por dia e viver do consultório, você precisa quê? Então, minha pergunta, por exemplo, neste caso seria, como você vai fazer para conquistar esses pacientes? Pronto, então eu preciso várias coisas. Preciso ter um local, ou se pela internet, não sei, online, ter um local onde você vai atender a seus 5 pacientes, porque senão essa realidade não pode ser conferida. Segundo, você tem que... como vai fazer para que os pacientes cheguem até você? Então, você tem que fazer uma divulgação inteligente, vamos supor, você tem que fazer o que mais? Uma divulgação, você tem que ter um método inteligente de trabalho, porque não só é suficiente que a pessoa te conheça, sino que ela, depois que saia de trabalhar com você, sinta que realmente valeu a pena para que possa recomendar a você e você ir crescendo em ser uma referência de trabalho. Beleza? Então, vamos supor que estes 3 pontos, vamos assim, em forma rápida. Então, aqui vamos fracionar em metas pequenas. Então, o que você vai ter que fazer para você ter um local? Então, você vai ter que visitar locais disponíveis, não? Visitar locais disponíveis, você tem que ver qual é o orçamento que você tem que ver, vamos supor, orçamento, se você tem que verificar se conta com recursos, pronto, assim, em grandes formatos, né? Porque no local você tem que ver se tem os móveis, se tem a internet, tem muito detalhe, mas vamos supor que isto seja o que você precisa para atingir este local, para poder estar conectado à emoção com os resultados e atingir tua meta. Então, visitar locais disponíveis. Você, quando pode visitar esses locais? Que dias vai fazer? Quantas horas vai dedicar a visitar? O que vai fazer primeiro? Primeiro, vamos supor, para isto, você vai fazer o quê? Vai ter que pesquisar. Então, não sei se se escreve com pesquisa. Bom, não sei se é assim, me desculpa, tá? Eu falo espanhol e aí me atrapalho às vezes. Então, você tem que pesquisar, você vai ter que conferir preços, você vai ter que conferir locais e você vai ter que fechar um contrato. Para tudo isso tem que ser feito para você poder ter um local, se você decidiu atender via presencial. Porque hoje, com a pandemia, as coisas às vezes mudam, né? Então, é ir para trás. Então, essa pesquisa tem que ser conferida no tempo. Você tem que ir aos locais. Que dias você vai visitar? Em que momentos você vai visitar?
Tudo isso tem que ser conferido, tudo isso tem que ser considerado, porque este grande objetivo é importante. A formulação do objetivo é vital, é importantíssimo, mas se este objetivo não se fraciona em pequenos objetivos, aí você não atinge, aí você não chega à meta. Não só é conectar-te com a emoção do resultado, senão que você tem que agir para que aquilo aconteça. Fazer acontecer. Fazer acontecer é correr atrás daquilo que você quer. E correr atrás tem que ser coisas muito específicas, em tempos, o mesmo esquema, em tempos específicos. Por exemplo, eu posso pesquisar de 9 a 10 da noite, ou de 10 a 11 da noite. Beleza, é o tempo que você tem e dispõe para fazer a pesquisa dos locais. Logo, você vai ir a visitar, já uma vez que selecionou os locais, você vai ir a conferir os locais. Você perguntar quantos o valor, conferir se está certo, se tem móveis, se imóveis, se está perto do centro ou vias acessíveis, ou você quer um consultório mais afastado para mais tranquilidade, não sei, o que você escolhe. Só que você tem que fazer as coisas acontecerem. E isso se faz quando você coloca o tempo e o espaço. Então, o dia para conferir, vou pesquisar esta primeira semana de fevereiro, beleza. Ou a primeira semana de março, beleza. Ou em janeiro. Tem que estar no tempo e no espaço, lembra? E tem que ser muito específico. Não basta sinalizar a primeira semana. Não, que dias da primeira semana ou da segunda semana? Em que horário da primeira e segunda semana? Tem pessoas que têm muita resistência e aproveito para falar, não? Tem pessoas que têm muita resistência a estas coisas muito específicas. Por quê? Porque falam que é muito rígido, que... Não, eu acho que o jeito em que todo mundo que quer progredir conquista aquilo que quer. Se você não bota no papel, se você não coloca as coisas, se você não conta com o orçamento de você, você não atinge meta nenhuma. Porque é assim de simples. Ou você corre atrás com o passo a passo ou você não atinge a meta. Tudo bem, mas eu estou ensinando a maneira como você pode chegar e atingir a meta diretamente, tá certo? Então, é uma dica, é uma ajuda, e assim com cada passo, até você chegar à meta final. Mas essa meta final, lembra que no objetivo já está marcada a data. Vamos supor aqui a data em que você vai abrir o local, tem que estar específica, você tem que colocar data. O que não tem data, não tem tempo, não tem energia movimentada, canalizada e focalizada para esse fim. Então, se você não faz isso, infelizmente, você não vai ter o estado desejado, que é o objetivo de você. Então, você fala isso para o paciente, né? Porque a ideia é que você, como terapeuta, ajude a ter os pacientes a atingir metas. Eu não sei se você já percebeu, mas algumas das pessoas que eu entrevistei, que fizeram o acompanhamento terapêutico com o método MIPT, que é método integrativo de impacto para a transformação, depois que eles fizeram a sessão de terapia, eu projetei a eles, porque era o desejo deles, atingir metas, mas essas estavam todas fechadas, com data, com tempo, com ações concretas, porque do contrário, minha gente, você não chega não, tá certo? Então, por enquanto é tudo isso, e falar também para você que neste processo de Smart Goal, de traçar metas, de atingir objetivos, você pode utilizar para você como terapeuta, para você como psicólogo, pode utilizar para teus pacientes e bota na prática, porque a ideia é que quanto mais você pratique, quanto mais você coloque, você vai ajudar a pessoa. E tudo isso tem que estar registrado em papel. Para mim ajuda muito colocar esses post-it, não sei como chamam aqui, esses papéis engomados pela parte posterior,
que aí eu faço que escreva, pronto, escreve isso, escreve outro, escreve, e aí vai escrevendo e vai colocando uma linha de tempo, porque a linha do tempo é esta, em quanto tempo você vai chegar aqui, 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 aqui e aqui, porque são metas curtas que você precisa projetar para ir realizando aos pouquinhos, para você poder atingir a meta e o estado desejável daquilo que você quer atingir, alcançar como objetivo na vida. E isso também pode ser trabalhado em empresas. Vocês acham que por que as empresas vão para frente? Porque realizam isso. Eles têm metas. Você já ouviu, escutou de alguma pessoa que trabalhou, vamos supor, em venda, em uma loja, elas têm que vender uma quantidade de dinheiro por mês, por semana, tem que bater metas. Então, isso a que vai ajudar? A que o negócio vá para frente, mas faz parte. Por isso que muitas pessoas, quando trabalham em vendas, trabalham em função de quê? De porcentagem, porque assim você se esforça mais para vender aquilo que você quer ganhar ao final, pela porcentagem, né? Então, tudo se movimenta em função de objetivos. Quanto mais objetivos e mais esclarecidos, mais específicos, todo esteja alinhado, a probabilidade de você atingir aquilo é maior que se você não faz isso. Então, faça isso para você, para teus pacientes, aplica isso na tua terapia e desejo de coração que aquilo ajude, que tudo isto que eu mencionei aqui possa ajudar a teus pacientes a ir para frente, a atingir as metas. Não tem coisa mais gostosa que ouvir, como eu escuto meus pacientes: eita, Ana Maria, minha meta era fazer o mestrado. Beleza, já fizeram um mestrado, atingiram essa meta e já elas estão procurando outra, mas já sabem o percurso. E isso é fascinante, é apaixonante poder você ouvir de teu paciente que você foi um canal de ajuda para atingir as metas e os desejos, os estados desejáveis deles. Então, é assim que você pode ir para frente e ajudar, e fico muito feliz que todo este conteúdo possa ser útil para você. E este é mais um episódio do MIPT por Ana Maria Faia, a criadora do método, né? Até a próxima!